Bom, sétimo ano, vamos continuar, né? Para mais um item, né, de vocês aí, as páginas 55 e 56, 57 e 58, questões 1, 2 e 4, que eu pedi no dia 2 e que não foram corrigidas. As questões... Cadê meu lápis? Essas questões a gente já conversou na videoaula, né, daquele dia. Ele colocou para vocês uma foto e pediu que formas geométricas planas lembram as figuras dos objetos que podemos visualizar na imagem. Então, a gente tem polígonos, né? Porque polígonos formados por segmentos de reta. Então, aqui no quadro eu tenho um polígono, aqui na parede, o revestimento da parede são polígonos. A tábua aqui lembra polígonos. E, além disso, tem objetos que lembram círculos. Por exemplo, essas tábuas, a xícara, o vaso. Não o vaso inteiro, né? As bordas delas. Agora vamos rever alguns conhecimentos sobre formas geométricas denominadas polígonos. Toda figura plana não vazada, né, delimitada por segmentos de retas que não se cruzam, é um polígono. Vale lembrar que as figuras não admitem linhas em seu interior e que o contorno é denominado linha poligonal fechada. Lá na página 55, e que a gente já conversou sobre ela também, mas como vocês têm prova, vamos relembrar. Ele te deu isso aqui é a figura lá do mosaico que cobre a parede, tá certo? Era para você medir lá com seu transferidor, né, e com a régua, e medir os ângulos internos, que daria 120, o comprimento daria 2 em todos, 120 em todos, né? E para você ler e entender que o polígono que tem essa característica, ou seja, todos os ângulos internos e todos os lados com medidas iguais, são denominados polígonos regulares. De acordo com essas informações, responda: o quadro de imagem tem o formato de um polígono regular? O quadro lá da imagem anterior, ele não tem formato de polígono regular porque ele é um retângulo. E o retângulo não tem todos os lados congruentes ou de medidas iguais. Aí você iria analisar essas duas figuras, que já foi analisada também na aula anterior. Ele pergunta quantos lados cada um tem. Se você contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 lados cada um. Como eles se denominam? Os polígonos são denominados de acordo com a quantidade de lados. Se tem 4, quadrilátero; se 3, triângulo; se 5, pentágono; se 6, hexágono, e assim sucessivamente. Aí ele pediu para que você traçasse, né, duas retas, né? Te deu orientação, quando você traçar vai ficar dessa forma. Para que é isso? É para relembrar o conceito de polígono convexo e polígono não convexo, que também é chamado de polígono côncavo, tá? O que é um polígono convexo? Quando eu tenho um polígono em que todos os pontos, quando ligados, os segmentos ficam internos ao polígono, ele é chamado de polígono convexo. Nesse aqui, por exemplo, em rosa, se eu ligar esse ponto com esse, certo? O que vai acontecer? Esse segmento vai ficar externo a ele. Então, ele é um polígono não convexo ou polígono côncavo. Embaixo, aqui os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos. Os ângulos externos são formados por um lado e pelo prolongamento de outro. Então, ele já parte para a definição de ângulo. Ângulo interno, é óbvio, é o que está aqui dentro. Ó. E para eu achar o ângulo externo, o que eu faço? Eu faço o prolongamento de um dos lados, tá vendo? Fiz o prolongamento do lado ED, então, esse prolongamento vai formar com o polígono um ângulo externo. Isso aqui, ângulo externo. Se eu prolongo esse lado, eu vou formar com esse prolongamento e o lado do polígono outro ângulo externo, e assim sucessivamente. Então, ele quer que você dê os lados do polígono. Então, é só você começar e finalizar.
Esse lado começa em A, termina em B, lado AB. Lado BC, lado CD, DE, EF, FA e o AB a gente já tinha colocado. E os vértices são os encontros dos lados. Então, é vértice A, B, C, D, E, F. Na página seguinte, a gente tem... e tem os ângulos, tá? Os ângulos têm várias indicações, mas o mais rápido é esse aqui, ó. Você pega o vértice e coloca um circunflexo. Quando você coloca o circunflexo, você está indicando o ângulo. Numa questão, por exemplo, lá da plataforma, se você chamar o ângulo de ângulo A numa questão aberta, ele vai desconsiderar a sua questão. Por quê? Ele está considerando que você confundiu ângulo com vértice. Então, para indicar ângulo, você tem que fazer assim, tá? Ou então, outra forma, por exemplo, o ângulo A aqui, ó. Você pode chamar de ângulo BAC. É outra indicação, ó. BAC, tá aqui, BAC. Se eu quero indicar o ângulo externo, eu vou colocar BAD, certo? Nesse caso, eu não vou poder usar A, porque aí eu não sei se é o interno ou se é o externo. Na letra, agora considere o triângulo representado na malha quadriculada. Sendo que a medida de BAC é 45, para completar as lacunas, tá? Aqui, A, B, C. O ângulo, a medida de BAD vai ser 135. Por quê? Se você olhar os dois, eles são suplementares. Então, você vai pegar 180 e tirar os 45, 135 graus. A medida de CAB somada com a medida de BAD. Então, vamos lá. A medida do ângulo CAB, CAB, certo? Somado com a medida de BAD. Eu acabei de falar, se você somar os dois, o que acontece? 180 graus. Para descobrir a medida de CAD aqui, de BAD, aliás, nem precisava, né? Porque tá na malha quadriculada, então isso aqui é 90 e esse aqui é a medida, né? É a metade de 90. Então, 90 mais 45 daria 180. Na letra C, CAB e BAD são ângulos adjacentes. Então, de novo, CAB e BAD são ângulos adjacentes, porque tem um lado comum, né? Eles vão ter esse lado em comum, e são suplementares, porque eles formam 180 graus juntos, pois a soma é igual a 180. Qualquer polígono convexo tem em cada vértice um par de ângulos, um interno e um externo, os quais são ângulos suplementares. Bom, na questão 1, eu pedi para vocês aí, as duas primeiras a gente fez em sala, né? Ele quer que você determine a medida do ângulo externo indicado. Então, a medida desse. Como eles são adjacentes suplementares, o que acontece? Para descobrir a medida em verde aqui, que é do ângulo MLO, você tem que fazer 180 menos os 26. E 180 menos os 26 são 154 graus. Na letra C, eu tenho o ângulo desconhecido CDK. Então, esse aqui eu quero saber. Eles são adjacentes suplementares. Então, basta eu fazer 180 menos o 71, que vai dar 109 graus. Na letra B, o interno vale 81, a soma do interno com o externo são suplementares, então 180 menos os 81, que vai dar 99 graus. E na letra D, mais um externo. O externo com o interno, suplementares. Então, para descobrir o ângulo TSV, eu tenho que fazer 180 menos o 153, que dá um total de 27 graus.
Era para você observar, ou é para você observar, os mosaicos, são 3, né? Cada um dos mosaicos a seguir, os quais são formados por polígonos regulares, iguais. Note que o mosaico 1 é formado por hexágonos. Se você contar os lados que forma a figurinha aqui, vai dar 6. Então, hexágono. O mosaico 2 por quadrados e o mosaico 3 por triângulos. Não é difícil observar isso. Vamos virar aqui. Na letra A, o que ele te pede? Os polígonos aqui, ó, o que ele fez? Foram retirados lá dos mosaicos. Sem o auxílio do transferidor, determine a medida dos ângulos de cada polígono e registre-os nas figuras. Então, ele não tinha colocado, é claro que o de vocês não vai aparecer isso aqui, ó. O que acontece? Por que eu sei que aqui é 120? Porque se eu pegar aqui os 3, vai dar um ângulo completo, né? O ângulo pleno de 360. Como são 3, você vai dividir 360 por 3. Vai dar um total de 120. No quadrado, vocês já são doutores e você sabe que o ângulo do quadrado é de 90 graus. Mas se você perceber no mosaico, os 4 aqui também formam 360. Então, dividiria 360 por 4, que dá 90. E o triângulo foi tirado do hexágono. Só que para formar o mosaico, eu preciso colocar os hexágonos, né, sobrepostos. Então, aqui, se eu pegar isto, 360. Aí você vai dividir pela quantidade. Por que eu posso fazer isso? Porque ele disse que são regulares, né? Então, eu teria que colocar os triângulos um do lado do outro para poder formar o meu mosaico. E quando eu formar isso, eu formo um ângulo de 360, certo? Então, quantos foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 dividido por 6 vai dar um total de 60 graus. Aí ele vem com algumas perguntas. Qual é a soma das medidas dos ângulos que estão em torno do ponto P? Né? Qual é a soma das medidas dos ângulos que estão em torno do ponto P? Né? Aí a gente acabou de falar, eu acabei de falar isso aqui tudo com vocês lá na correção. Por que os polígonos se encaixam perfeitamente em torno dos pontos P, K e M? Por quê? Para encaixar perfeitamente, eu preciso formar ângulos de 360 graus. Então, eles se encaixam perfeitamente porque em torno de cada ponto, né, é formado um ângulo de 360 graus. A questão 3 é material de apoio, eu não vou fazer aqui com vocês. Eu aconselho a fazer, tá? Porque ajuda muito. Mas para eu fazer fica meio demorado. Os polígonos a seguir foram desenhados em uma malha isométrica, composta somente de triângulos equiláteros. Aí você tem que lembrar que o ângulo no triângulo equilátero é 60 graus, cada ângulo interno dele, correto? Indica a medida dos ângulos internos de cada polígono nas figuras. Então, você vai olhar lá na malha quadriculada, né? Você vai descobrir a medida de cada um. Então, 120, 120, 120, 120. Aqui também. Aqui, 60, né? Cada um é 60 graus. Aqui, 60, 60, 120, 120, tá? Porque se você olhar a malha quadriculada aqui, ó, ele tem 2 triângulos equiláteros. Então, seria 60 mais 60, que vai dar 120. E aqui eu só vou ter um triângulozinho, ó. Então, esse ângulo aqui mede 60. A mesma coisa vale para os demais, tá? Aqui é a metade de um com a metade do outro, que vai dar 30 mais 30, 60. E assim sucessivamente, correto? Aqui a gente tem 2 triângulos, ó, 2 triângulos. Cada um mede 60, então a soma dos dois, 120.
Algum desses polígonos é regular, né? Para verificar se é regular, você tem que perceber se os ângulos internos são iguais e se a medida dos lados também são. Como está na malha isométrica, fica fácil de perceber. Então, sim, é o hexágono e o triângulo POQ. Os demais, não. Tá aqui, apesar. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Eu confesso que eu fiquei 120, 120, 120, 120. Aqui tem 1, 2, 3. Olha, para mim, são regulares este, este e este. Mas eu vou confirmar primeiro para poder falar alguma coisa com vocês. Que eu confesso que agora eu fiquei confusa, porque o autor não colocou esse como regular. Mas 120, 120, 120, se eu contar aqui, tem 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí eu vou confirmar primeiro, tá? Como se denominam os quadriláteros? O primeiro, né, quadrilátero tem 4 lados, tá certo? O primeiro se chama losango, né, ou paralelogramo. E o segundo, KLM, que ele indicou aqui, ele também é um paralelogramo, que não é retângulo e também não é quadrado, ok? Bom, pessoal, boa prova para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.